Bom, graças a Deus nós estamos aqui para dar continuidade à nossa matéria de harmatiologia, a doutrina do pecado. A gente viu na semana passada que o pecado ele sempre é uma atitude que acontece em face de Deus. Todos os pecados eles esbarram em Deus. É impossível uma pessoa pecar e esse pecado não atingir diretamente o paredão que Deus é. Deus forma um paredão, um bloqueio, e o pecado ele é uma ofensa. É pecado porque Deus diz que é pecado. Quer dizer que nós temos um referencial. Só é pecado porque Deus diz que é pecado. O apóstolo João falou: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a palavra de Deus não está em nós, e fazemos Deus mentiroso, porque o próprio Deus ele diz: isto é pecado. Só é pecado porque Deus diz. Para os irmãos acompanharem aqui. Bem, aqui tem mais uma para a irmã acompanhar. Eu trouxe da minha apostila. Você trouxe? A sua apostila? É. Não trouxe a apostila. Acompanha aqui hoje, tá bem? Aí semana que vem eu trago. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o ato do pecado. Então a gente já sabe que é pecado porque Deus diz que é pecado. Deus é o referencial. Se não ofendesse a Deus, não seria pecado. Se Deus dissesse que não existe pecado, não existiria. Mas o próprio Deus ele diz que existe. O que nos leva hoje para a segunda lição, o ato de pecar. Então vamos acompanhar. O pecado não acontece sem o agente que peca. Portanto, não existe como coisa em si, fora do pecador. Este e aquele ato é pecado por causa da pessoa que o engendra, o comete e o sustenta. Não dá para julgar o pecado, e sim o pecador. Daí o seu caráter pessoal, circunscrito a um ente que peca. Circunscrito a um ente que peca. Todo ato pressupõe uma potência que possibilite a atividade, isto é, o agente que peca só o faz porque pode e carrega em si a potência para isso. Quer dizer que o pecado ele não acontece sozinho, tem que ter um agente. Quer dizer, o pecado solto no ar não existe. Existe o pecado na pessoa. Só que o pecado na pessoa ele é latente. A partir do momento que nós nascemos, o pecado ele é latente. O que é latente? Bate dos lados. Ele fica dentro da gente, mas ele vai batendo nas tabelas. Isso é latente. A partir do momento em que eu cometo o pecado, diz o apóstolo Tiago: ninguém tentado diga que foi Deus que o tentou, porque cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado. Então Tiago ele dá um processo para o pecado. Esse processo quer dizer que existe uma dificuldade para eu pecar. Mesmo que eu tenha o pecado latente, batendo dos lados, ainda tem um processo. Não é tão fácil pecar assim. O próprio Deus criou a natureza humana para não pecar. O apóstolo Paulo fala da lei natural. Quando eu vou cometer algum ato, a lei da minha consciência me adverte, certo ou errado. Merece louvor, isso aqui está reprovado. A própria consciência. Não é fácil pecar. Deus dificultou para o homem pecar. Dificultou, tem um processo. Aí o Tiago fala: ninguém sendo tentado diga Deus me programou para pecar. O próprio Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta também. Cada um é tentado quando atraído, olha o processo, atraído e seduzido pela própria concupiscência. Depois a concupiscência ela concebe e ela gera o pecado. E quando o pecado é consumado, que aí acontece a morte. O pecado tem que ser consumado, tem um processo. Não é fácil pecar, não é fácil, mesmo nascendo pecador. O pecado ele é latente, mas nós podemos transformar o pecado em algo patente. O que é o pecado patente? É o pecado do lado de fora. O pecado latente é a tentação. O pecado latente é a inclinação para o pecado. É a tentação, é a força para o pecado. Isso é latente. Aí eu cedo às tentações, eu cedo às insídias. Coloco o pecado do lado de fora, eu evidencio ele, aí ele é patente. Deixa de ser latente para ser patente. Não existe um pecado solto em si mesmo. O pecado precisa de um agente.
o agente é o pecador, tá bem? O pecador. Então, por exemplo, você não vai ver o pecado nessa água, você não vai ver o pecado no copo, você não vai ver o pecado na árvore, você não vai ver o pecado na natureza. O pecado sempre precisa de um agente, e esse agente tem que ser racional, tem que ser alguém que queira pecar, ou que dê consentimento, ou que faça um planejamento, coloca a coisa toda para funcionar, tá bem? Então e aquele ato é pecado por causa da pessoa que o engendra. Tem uma engenharia para o pecado, vocês acreditam? Uma engenharia. Não é fácil pecar, não é fácil, é difícil. Você tem que ser um engenheiro do pecado. Então você vai engendrar ele, fazer um planejamento, mas não é um planejamento sempre consciente, é um planejamento assim, quando você deixa as coisas andarem, sabe? Quando você não oferece resistência, quando você se deixa à vontade, já é um planejamento também. Então você tem que engendrar, cometer o pecado e ainda sustentar ele. Sustenta ele. Aí pronto, o pecado está consumado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não dá para julgar o pecado. Por exemplo, eu vou julgar o adultério. Não dá para julgar o adultério, porque o adultério não existe adultério em si. Eu tenho que julgar o pecador, o adúltero. Então não dá para me julgar o roubo. Eu tenho que julgar o ladrão, o que roubou. Não dá para me julgar a mentira. Eu tenho que julgar o mentiroso. Não dá para me julgar a feitiçaria. Eu tenho que julgar o feiticeiro. Quer dizer, uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. Então esses dois aqui tem que ter um encontro, e esse daqui só vai ser julgado por causa desse daqui. Sempre será assim. Tanto é que Deus fala no último livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia, né, o Apocalipse: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras, os que amam e cometem a mentira. Ele não fala que ficará de fora o adultério, né, o roubo, o assassinato, a idolatria. Ficará de fora o idólatra, o assassino, o agente, a pessoa que ama e comete o erro e ainda sustenta ele. Quer dizer então que você nunca vai ver uma tentação, por exemplo, numa maçã. A maçã está me tentando. Não. Por que não? Por causa que o agente sou eu. A pessoa que quer pecar sou eu, não é a maçã. A maçã por si só é maçã para a vida inteira. Agora o problema é como diz o Agostinho, que Agostinho ele escreveu muito sobre o pecado. Agostinho ele foi um monge, e ele se converteu ao cristianismo, mas depois que ele se converteu ele era um filósofo cristão, e ele escreveu muito sobre esse negócio do pecado, e ele falava sobre a tentação que a maçã exercia sobre ele. Por quê? Porque estava no quintal do vizinho. Então aquele negócio de estar além do alcance, proibido, tem uma cerca, tem uma placa, tem alguém que oferece uma ameaça para você: se você pegar você apanha, você morre. Então isso é que causava a tentação dele, não era a maçã em si, mas é o ato da proibição, o proibido, o ilícito, não é a maçã por si mesmo. Então ele escreveu bastante sobre isso. E aí fica estabelecido assim: você só é pecador a partir do momento que você peca. E você só peca porque você é pecador. São duas coisas que acontecem. Então você é pecador porque você peca, e você peca porque você é pecador. Mas o pecado só é consumado quando você, de ato pensado, você vai lá e consente com o pecado. Aonde que mora a grande alegria do arrependimento? A alegria do arrependimento é quando você peca, a tua consciência te adverte de que aquilo dali é pecado, está errado, e você cai numa tristeza por ter cometido um erro, um pecado. Aí é a alegria do arrependimento. Feliz aquele que cai em arrependimento, que a consciência lhe ajuda a cair em arrependimento. Feliz esse. Agora, quando a pessoa já não tem mais consciência de que isso é errado, pode fazer que não está nem aí tristeza desse pecado. Bom, a gente diz aqui também o seguinte: que todo ato pressupõe uma potência que possibilite a atividade, isto é, o agente que peca só faz porque pode e carrega em si a potência para isso. Então todos nós podemos nos tornar pior do que a gente está, bem? Todos nós podemos apertar o botão, puxar a alavanca,
empurrar a engenhoca. Todos nós podemos piorar o estado que a gente está. Só peca porque pode pecar. Anjos podem pecar? A Bíblia diz, podem, tanto é que pecaram. O homem pode pecar? Sim, tanto é que pecou. Cristo podia pecar? A gente já discutiu bastante isso aqui em Cristologia, porque Jesus ele tem a natureza humana e a natureza divina. A natureza divina de Cristo não peca, não pode pecar, mas a natureza humana de Jesus podia pecar. Agora, se Jesus cometesse um pecado, não seria um pecado como o meu e o seu, porque o nosso pecado vem por tradição do Adão, tá? Chama-se traducionismo. Nós vemos trazendo a natureza de Adão. Então, o nosso pecado é de uma categoria. Se Jesus tivesse cometido um pecado, é um pecado novo, tá? É um pecado de uma pessoa que tem duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza do homem. Nós só temos a natureza do homem, nós não temos duas. O nosso pecado é um pecado comum, por assim dizer, diante de Deus. O pior dos pecados que a gente comete não é maior do que o pecado de Adão. O pecado de Adão foi o maior de todos. Então, o maior pecado que a gente peca não é maior do que o pecado de Adão. Então, não é novidade, é um pecado comum diante de Deus. Se Cristo tivesse pecado, seria um pecado novo. É um pecado que ninguém nunca cometeu, porque ele tem duas naturezas, a divina e a humana. Ele podia pecar? Podia pecar. Pecou? Não, não pecou. Ele venceu o pecado na carne, e por isso ele tem autoridade para nos dar agora a natureza dele, a natureza humana dele. Nós recebemos a natureza humana de Jesus, junto com o Espírito Santo. A regeneração é a regeneração para nós termos um novo nascimento, não nascimento segundo a carne e o sangue, mas nascimento segundo Deus, receber a natureza humana de Jesus. Isso aí é um novo nascimento, que a gente vai estudar bastante em soterologia, que vai ser a nossa próxima matéria. Então, só peca porque pode pecar, e você só pode cometer um pecado humano. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz assim: não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação dá também o jeito de você escapar, para que você possa suportar. Você não tem uma tentação que é a tentação dos anjos, você não tem a tentação que é a tentação de Cristo, você tem a tentação que é a tentação humana, está no limite do humano, nunca é sobre-humano, nunca é fora do comum. Você pode ver que aquilo que tenta você é dentro do seu contexto, não é coisa lá de fora. Você não está sendo tentado agora a matar o presidente Bolsonaro, entendeu? Você, por que não? Porque não tem nada a ver com o seu contexto, não é o seu contexto. A pessoa é tentada dentro do contexto dela. Quem vive no mundo da política é tentado no mundo da política. Quem vive no mundo do dinheiro é tentado no mundo do dinheiro. Quem vive no mundo dos negócios é tentado no negócio, e assim por diante. Você é tentado dentro do seu contexto. Sempre é humano, sempre é dentro daquele mundo que você vive. Nada sobre-humano, nada sobrenatural. Você não está sendo tentado agora, por exemplo, a descer ao profundo do oceano e tentar sobreviver sem oxigênio. Isso é uma tentação absurda. Você não é tentado a nada disso, nada disso. Então a gente tem que observar o ambiente que está à nossa volta, porque é nesse ambiente que vai vir o ambiente, né? Vai vir o teatro, na verdade, o esquema, o cenário, porque o cenário é tudo para poder apertar o botão, fazer você apertar o botão. Então você peca porque você pode, tá bem? E você é pecador porque você pode. Vamos supor que você não fosse filho de Adão, você fosse um novo ser humano, que você não foi gerado de Adão, você também teria potência para pecar, porque os anjos não são filhos de Adão e pecaram. Teve anjo que não teve nada a ver com a árvore do conhecimento e pecou mesmo assim. E cada anjo pecou no seu próprio contexto, porque Deus criou milhares de anjos, cada um no seu lugar, separado um do outro, e cada um caiu por si só, sem tentação. Olha que negócio perigoso. Os anjos pecaram sem ser tentados por um terceiro. Não tinha um terceiro dizendo peca, peca. Cada um pecou por si mesmo, o que é diferente de nós. Além da gente ter a natureza caída do Adão, ainda tem o tentador do lado de fora, e ainda tem o mundo, né?
O apóstolo Tiago falou: você não pode ser amigo do mundo, porque o mundo é inimigo de Deus. Então, se você fizer amizade com o mundo, ele vai colocar você no esquema do pecado, e aí você não consegue ser amigo de Deus. Então, a gente começa por aqui a nossa aula hoje sobre armatiologia, né? Eu já vou abrir espaço para os irmãos aqui e para as irmãs, tá bom? Para vocês fazerem suas perguntas e a gente ter o entendimento aqui. Então, fica bem frisado: peca porque pode pecar, bem? Peca só porque pode pecar, e o pecado fora de você não existe, só existe com você. Se você pecar, ele existe; se você não pecar, ele não existe.